todos. Fiquei muito feliz de poder conciliar a agenda de viver essa experiência com vocês. Israel Salazar foi um presente que eu recebi hoje também aqui. Sempre nos abençoa muito, Israel. Muito, 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 muito. Eu sou de Volta Redonda, cidade, inclusive, que nasci. E quando saí para estudar fora, em São Paulo, nunca imaginei que voltaria para ser pastor na cidade que eu nasci, que eu fui criado. Mas Deus tem seus planos. Em 92, eu e minha esposa já éramos pastores. Havíamos saído da escola teológica em São Paulo, fomos missionários lá em Barra do Bugres, que é uma cidade pequena no interior do Mato Grosso, por 2 anos. E quando a gente chega em minha cidade, Deus me deu uma visão, Deus nos deu a visão a nós dois, e nós começamos o Projeto Vida. Fazem 32 anos que nós apacentamos o Projeto Vida. Tem hoje mais, além de Volta Redonda, 45 igrejas, e nós temos 35 anos de casados. Temos 4 filhos, e já pelo menos há 20 anos que Deus me deu a graça de apacentar pastores, ajudar pastores, líderes que vão à Volta Redonda todos os meses para termos lá um tempo tão precioso como esse. Por isso, quando o pastor me chamava, eu dizia, não tem jeito, não tem jeito. Lá são as terças-feiras, e sempre a agenda ficava difícil. E eu falei, não, dessa vez eu mexo e a gente vai estar fazendo isso. Volta Redonda é uma cidade do interior, e se você leu bem certo a Bíblia, você sabe que é do interior que fluirão rios de água viva. Você já fez exegese lá ou não? A hermenêutica, né? Não é da capital. Não é da capital. Então, por isso que está acontecendo no interior, né? Mas eu falar isso aqui em Curitiba não é legal, né? A grande verdade é que falar para pastores é falar para aqueles que sempre tem que ter uma mensagem nova. É como Gideão, né, malhando trigo no lagar. Já parou para pensar? Gideão estava malhando trigo no lugar de pisar a uva. Pensou quanta gente chegou para Gideão e falou, Gideão, mas como é que você está fazendo isso? Não se malha trigo no lagar. E alguns olham Gideão como alguém que estava fugindo, mas para mim ele estava sendo estratégico. Porque no lugar que ele malhava o trigo, além do trigo já ter o gosto da uva, ele estava fazendo algo disruptivo, que muita gente, às vezes, está trazendo para o ministério apenas um método e não consegue olhar outros caminhos. E nós, toda semana, temos que ter uma mensagem nova. Toda semana temos que fluir algo tremendo. Então, pastores, parabéns para vocês por quanto Deus tem lhe usado. Alguns aqui por anos, né, ministrando no mesmo púlpito, uma palavra transformadora. Então, por muitas vezes você vai malhar trigo no lagar. Aliás, falando de Gideão, eu falava ontem aqui com o grande desafio do líder, querido, não é ter uma visão. Nós temos visão até demais. A gente recebe estratégias, sonhos, projetos. O maior desafio de um líder é transferir a visão. Qual que é o maior desafio de um líder? E eu sei que você sabe disso. Porque às vezes você viu algo, você tem certeza. Nós pastores, às vezes, olhamos um terreno todo detonado e vê uma catedral, vê uma igreja pronta. Nós conseguimos ver o que ninguém está vendo. Gideão recebeu uma missão. A missão era tão desproporcional que ele pediu para Deus, eu falava isso ontem aqui, Deus, molha esse meu manto, né? Alguns leem ali como novelo de lã, né? Ele pegou o manto dele, ele coloca no meio da eira e fala, Deus, encharca, para que eu possa ter certeza que o Senhor falou comigo. Os irmãos sabem que no outro dia, quando ele encheu uma vasilha de água, ele disse, Deus, não fica triste comigo não, eu vou colocar de novo lá. O Senhor não precisa mais encharcar isso, porque o Senhor já me encharcou. Eu queria que o Senhor agora molhasse a minha volta. Porque o maior desafio que eu e você temos, querido, é que nossos filhos vejam o que nós vemos. É que nossa equipe veja o que a gente está vendo. Porque quando as pessoas à tua volta vê e foi encharcado por aquilo que você foi encharcado, ninguém segura, meu irmão. Você vai fluir poderosamente. Pode dar um glória aí, um pentecostal. E tem um pentecostal ou não, em nome de Jesus? Estou vendo um aí, né, pelo menos. Então, eu quando estou com líderes, pastores, seja sentado para ouvir, até porque faço isso muitas vezes, acredite, porque a unção abre portas, né, gente? Mas é o treinamento que mantém porta aberta. A gente sabe que tem muita gente ungida que dá pena de ver. Eu falo pena não pejorativo, mas alguém que tinha tanto para romper, abriu e fechou. Por quê? Porque a unção tem poder de abrir, querido, mas o que mantém uma porta aberta é treinamento. E muita gente confia muito na unção e não treina, porque não senta para ouvir. E eu sempre estou junto, não para falar só, mas também para ouvir. Porque eu percebo que um momento, uma palavra pode mudar a nossa realidade.
Quem aqui não já viajou para longe, você de repente fez um investimento, mas de repente alguém ministrou uma palavra, você fala, pagou tudo. Não é verdade? Porque aquela palavra desatou teu ministério, a vida das pessoas à sua volta, porque as pessoas, elas estão esperando o que está fluindo de você. Falando ali de Gideão, você vê que alguém que ele entendeu que ele precisava, não só ele ser encharcado, mas era necessário que à volta dele, as pessoas pudessem ver o que ele estava vendo. Um dos maiores desafios hoje na liderança é exatamente isso. É a gente sair de uma reunião, de um congresso, de uma experiência, da nossa sala de oração, subir no púlpito da igreja e você não consegue ver as pessoas percebendo, vivenciando aquilo que você também. Porque tudo começa na equipe. John Maxwell fala muito sobre isso, né? A equipe pode levantar como pode derrubar. E quando nós conseguimos atar, levar a nossa equipe a enxergar o que nós enxergamos, isso é maravilhoso. Agora, que visão que você vai levar às pessoas? Eu gosto muito há muitos anos já estudando igrejas que crescem, me interesso muito sobre o assunto, porque ficava tentando entender como que algumas igrejas elas rompem e outras às vezes não conseguem romper. É um assunto que tem muito tempo para se falar em mentorias, mas uma das coisas que fica muito objetivo numa igreja que cresce e não cresce é sobre a clareza da visão. Sobre o quê? É quando a igreja, independente da visão que ela tem clareza naquilo que ela diz e naquilo que as pessoas estão à sua volta percebem isso. Em Volta Redonda, durante 7 anos, a gente não conseguia romper. A igreja, o Projeto Vida, era uma única só igreja, e tínhamos muitas dificuldades. Eu tinha uma crise, porque eu olhava tantos lugares rompendo, lá fora acontecendo coisas, e até que em 99, há 7 anos depois do nosso nascimento, Deus trouxe para nós um movimento, um mover de Deus. Agora, o grande desafio não era só crescer, mas era reter o crescimento. Era ter estratégias de continuidade, porque muita gente começa bem, a gente sabe, mas não consegue terminar bem. E um dos pontos chaves que eu tive que perceber é que a visão você pode escrever a caneta, mas as estratégias você precisa escrever a lápis. Às vezes nós confundimos as coisas e nós escrevemos estratégias a lápis que não estão funcionando mais hoje. E eu não estou aqui criticando, eu estou apenas analisando, porque o pastor disse, falou, olha, o Marcelo falou, fica à vontade, eu estou à vontade, posso ficar ou não? Então quando eu lhe falo, eu estou lhe falando porque algumas caminhadas minhas e até erros que cometi, sabe aquela coisa de você viver algo tão poderoso que você, meu Deus, é a última revelação, é a última, eu rasgo a Bíblia se Deus mudar, a gente se empolga, né? Fica meio irresponsável na unção. E a grande questão é que às vezes nós mesmos escrevemos a caneta aquilo que era para escrever a lápis com a borracha no bolso. Porque existem coisas, querido, que funcionaram e não funcionam mais. Existem situações que foram maravilhosas, mas ficaram no nosso passado. Você lembra de Sansão, já que está falando dos juízes ali, né? Ele mata 1000 pessoas com a queixada de jumento. Eu pegaria aquela queixada e guardaria. Eu ia dar curso. Eu ia trazer a queixada e dizer aqui, com essa queixada eu matei 1000. Só que a Bíblia diz que ele jogou fora. Não deu para achar ela mais. Porque ela serviu só para aquele momento. Só que tem gente usando queixada de jumento, só que tem arma laser já. Então você não está entendendo, existem coisas acontecendo. Escreve a tua visão a caneta. Mas os métodos, estratégias, põe a lápis, deixa mais à vontade. Porque você vai passar caneta, vai passar borracha e Deus vai te dar novas estratégias. A cada ano Deus vai renovar novas estratégias. Deus vai lhe dar novas ideias que vão alcançar a tua realidade. Porque cada território tem uma voz, querido. Não tem a voz que clama no deserto, tem a voz que clama em Curitiba. E tem a voz que clama em Volta Redonda, não dá para copiar e colar. Tem coisas que funcionaram em geografias que não funcionam em outras. E por isso tem líder, por isso tem pastor. Para que a gente consiga fazer a leitura do que Deus está fazendo, do grito que está à nossa volta, daquilo que Deus então quer realizar. Eu quero falar hoje de um tema que tem muito a ver com a nossa realidade. O salmo que eu vou ler é o 84, o versículo 5. Aqui eu quero compartilhar com vocês sobre alguém que de fato carregava dentro dele uma visão. Alguém que no meio do deserto conduzia pessoas. Enquanto você acha o texto, o tema que eu daria hoje é uma jornada no deserto. Fala comigo, uma jornada no deserto. Todos nós estamos levando pessoas de um lado, de um lugar, de uma margem para outra margem. Como Jesus
dizendo, vamos para outra margem. Como no Antigo Testamento, pessoas que atravessaram o deserto, levando multidões, carregando multidões. E é interessante que às vezes nós confundimos e achamos que as pessoas, quando vêm até nós, elas estão querendo saber os métodos que nós usamos, como se elas quisessem saber como fazemos. Irmãos, a verdade não é essa. As pessoas que nos procuram, elas querem saber por que nós fazemos. Porque o como nós fazemos, já disse, passa o tempo, mas o porquê a tua igreja existe, porquê o teu chamado existe, isso sim é que faz toda a diferença. Lendo esse texto aqui, ele vai nos levar a uma jornada, eu queria conduzir você a essa jornada. Salmo 84:5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Fala comigo, caminhos aplanados. Você vê que o texto ele diz, olha, bem-aventurado o homem cuja força, ele já tem uma força que se move dentro dele. Mas a Bíblia também fala que dentro dele tem caminhos que já estão aplanados. A história desse homem aqui é alguém da família de Coré, guardiões do tabernáculo que, por conta de se levantarem contra Moisés, quase a família inteira foi dizimada. Alguém que está aqui falando, alguém que está com saudade daquilo que fazia, guardando a entrada do templo. Esse homem aqui é chamado na cultura hebraica de peregrinos do coração. Peregrinos do coração são aqueles que conduzem pessoas no deserto, mas que eles têm condições de discernir o caminho, mesmo que o deserto parece tudo ser igual. Aquele que tem estradas no coração, que é exatamente o entendimento do hebraico, quando diz bem-aventurado que tem aquele homem que tem os caminhos aplanados, é aquele que tem as estradas no coração. Fala comigo, aquele que tem, juntos, aquele que tem as estradas no coração. Esse texto está dizendo que esse homem, ele tem dentro dele já convicções que talvez ele nem sabe de onde veio. Ele sabe o caminho sem saber dizer como. Esse homem que é um peregrino do coração, é alguém que conduz caravanas no meio do deserto, nas festas de Israel, onde todos partem de lugares diferentes, mas vão para o mesmo lugar chamado Jerusalém. É interessante que ele fala que vai ter o caminho e vai ter o vale de Bacá, né? Mas Bará significa o vale do choro. E ele está dizendo, olha, eu não vou aliviar, vai ter choro, vai ter dificuldade, vão ter intempéries, vai ter deserto. Mas pode acreditar, ele sabia para onde estava indo, porque a visão da chegada, ela me sustenta no caminho. Fale comigo, a visão da chegada me sustenta no caminho. Ele sabia para onde estava indo. Você sabe que nós não precisamos, querido, tentar trazer uma linguagem lúdica para as pessoas dizendo não vai ter luta. Nós precisamos contar a verdade para as pessoas. Porque as pessoas não têm dificuldade de seguir alguém que sabe para onde está indo. As pessoas só têm dificuldade de saber alguém que está andando até no oásis, mas não sabe para onde está. Eu prefiro seguir alguém que está no deserto, mas que sabe o que está fazendo, do que alguém que pode me levar para um oásis, mas não sabe de nada o que está fazendo. Hoje, a grande chamada, eu até acho que isso tem muito a ver depois do Covid, então, é exatamente o senso de direção. As nossas ovelhas, inclusive, também entraram nesse pacote, né? De perder um pouco o senso da direção, que hoje é o que mais se paga na internet para poder achar caminhos. Pessoas chegam lá dizendo, eu sei o que fazer na tua vida. Alguém paga 10 mil, outro paga 20 mil, paga 30 mil. Não estou fazendo crítica. É porque se tornou uma grande carência dessa bússola interna de saber para onde vai. Pastores e pastoras, você que sabe para onde vai, você é raro. Porque muitas pessoas estão vivendo, mas não sabem o caminho que vai fazer. Não sabem a rota que vai seguir. Esse peregrino, ele sabia para onde estava indo. E a grande questão é essa. Ele falou, vai ter choro. Eu vou contigo. Vai ter deserto, eu vou com você assim mesmo. Por quê? Porque ele começou falando, quão amáveis são os teus tabernáculos. Parece até que ele já está em Jerusalém, mas ele estava no deserto. Mas ele começa do fim, sabe por quê? Porque ele já sabe qual é o lugar da chegada dele. Ele me fez ver onde eu vou chegar e por isso o caminho se tornou agradável. O grande problema é que quando eu não sei para onde eu estou indo, as dificuldades do caminho se tornam terríveis. A Bíblia fala sobre Abraão e Ló, sobre quem mesmo?
A gente sabe da história, ele tinha que ter deixado o parente dele, deixado o sobrinho, deixado tudo, até que chegou um momento que não tinha mais jeito, e ele disse para que Ló pudesse escolher o caminho. E Ló escolhe. Até porque depois que Ló foi embora, Deus falou com Abraão. Porque tem hora, gente, que tem gente que tem que ir para Deus vir, né? Você já percebeu isso ou não? Tem hora que alguém tem que ir para Deus vir, né? Você fica ali insistindo, porque a gente tem a métrica, né, de às vezes misturar missão com emoção. Jesus não fazia isso. Lázaro está morrendo, ele deixou lá, ele foi depois. A mãe dele estava lá fora no culto, ele falou, espera que minha família está aqui dentro. Mas a gente tem hora que não aguenta, a gente mistura missão com emoção e às vezes não permite que alguns vão. E tem hora que alguém tem que ir para Deus vir. Só que Ló faz parte da geração que escolhe caminho, você lembra? Ele escolheu, ele viu as campinas, percebeu, quem já foi a Israel sabe disso, mesmo no deserto, você vai perceber que existem caminhos que mostram que tem fontes de água, por causa do verde que tem. Ele olhou e foi. Abraão falou, você quer esse caminho? Então pronto, eu vou do outro lado. Ele não escolheu, porque Abraão faz parte da geração que transforma caminhos. Então, sabe aquela coisa de que tem lugar difícil? Não, tem gente fora do propósito, não tem lugar difícil. A gente tem que parar com essa narrativa de que tal cidade é cemitério de pastor. Eu sei que você não fala isso. Amém, irmão? Você viu que eu abracei e dei uma oferta para ele, então... Tô brincando, vamos embora, vamos para cima. Glória. Eu sou do Rio, né, gente? Eu estava falando pro pastor que lá a gente está pregando assim. Você está de boa falando, né? Alguém chega assim e fala, por que ele não me falou? Aí vem outro ali, ele não me disse. Aí começa a gritaria, né? Não precisa fazer aqui não. Você sabe que Ló escolheu o caminho, Abraão transformou o caminho. Porque Abraão, irmão, lembra comigo bem rápido para a gente continuar aqui. Abraão foi para o deserto. Então não era Abraão que precisava da terra, era a terra que precisava de Abraão. Por quê? Porque os anos se passaram, Abraão já era rico quando chegou lá, mas só que o que mudou é que a terra ficou rica depois que Abraão chegou lá. Então você tem que entender, eu sei que já sabe, talvez seja recorrente o que eu estou falando. Irmãos, não é você que precisa da terra, é a terra que precisa de você. Porque a tua chegada nos lugares, ela transforma. Eu não vou transformar a minha mensagem em testemunhos do meu ministério na cidade, mas porque eu tenho certeza que não é diferente contigo. Minha igreja começou na garagem, galpão, aquela caminhada de muitos, talvez exceção de alguns aqui, claro. Mas se você perceber, os anos se passaram, Abraão estava lá, no Gênesis 18, na tenda, o anjo vem visitá-lo, fala que Sara ficaria grávida. E Abraão era tão próspero no meio de um deserto. Só que Ló está na porta de Sodoma, onde ele estava correndo atrás do recurso e do dinheiro. Porque enquanto Ló corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás de Abraão. Porque ele vivia debaixo de um propósito. Quando nós entendemos isso, você não é a geração que escolhe caminhos, você é a geração que transforma caminhos. Os lugares serão mudados pela tua chegada, pela revelação que você carrega, pela palavra, pela criatividade que Deus lhe deu. Eu não imaginava, eu te disse, ser pastor em Volta Redonda, no bairro que eu fui criado, no lugar que eu jogava bola, está lá a igreja lá. E eu não imaginava ali ser o lugar que Deus me usaria. Eu chego, às vezes, algumas pessoas vão lá pregar e dizem assim, eis que vos digo que Deus te chamou para o Rio de Janeiro, para tal lugar. E eu falo, irmão, não estou te sentindo nada, estou te sentindo de ficar aqui mesmo, não tem jeito. Porque as pessoas às vezes querem nos animar, né, para lugares maiores. E não que eu tenha dificuldade com isso, eu tenho igreja no Rio, São Paulo, em vários lugares, mas Deus me chamou para o meu território. Aonde ali eu aprendi que eu poderia transformar a mentalidade de pessoas que foram criadas comigo. E é claro que depois de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000, 7.000 pessoas, somos mais do que isso hoje, a cidade começou a nos entender. Mas o início foi muito difícil. Por quê? Porque era uma igreja num bairro, onde a palavra não tinha nada a ver com as realidades que se vivia ali. Mas Deus começou a prosperar a partir da palavra. Porque não adianta, gente, você já viu... Talvez você já foi em lugares pobres, claro. Eu não sei dimensionar, mas talvez um dos lugares mais pobres que eu fui foi em Kinshasa, no Congo. Eu fiquei 5 dias ministrando para muitos pastores. E eu fiquei escandalizado com a pobreza do lugar. Mas, ao mesmo tempo, fiquei escandalizado com prosperidade na vida de algumas pessoas. E é interessante que eu já fui em lugares ricos, como você já foi. Lugares onde o país é rico, e eu vi crentes mendigando, dizendo, eu estou cuidando aqui para tomar um cafezinho, estou guardando dinheiro, porque na verdade são pessoas que escolheram lugares ricos, mas eles são pobres.
E eu já fui em lugares, você sabe, de lugares muito áridos, mas pessoas prósperas. Porque a bênção não está no lugar, ela está em você, meu irmão. Talvez você diga, esse cara veio de longe para falar o que eu já sei. Sim, desculpa, eu vim só confirmar o que você já sabe. Mas a grande questão é que a gente precisa levar mais alguém. O nosso grande desafio, já disse, irmãos, se a gente fosse cuidar só da nossa vida, estava ótimo. Só que o momento que você aceitou o ministério, você não decide mais, eu acordei de manhã, eu vou mudar de cidade. Não é assim que funciona mais. Eu vou agora fazer tal coisa. Não, irmão, a tua vida agora está na mão do Senhor. E você é guiado por um plano, por um propósito. Esse salmista aqui, que tinha saudade, né, da família, que cuidava do tempo que eles cuidavam dos umbrais, da porta, do lugar da adoração, ele está mostrando para nós que no meio daquela geografia difícil do deserto, não importa se eu estou no vale, ele está dizendo que o caminho está aplanado. Se eu estiver na montanha, aqui está plano. Se eu estiver no vale, aqui está plano. Sabe por quê? Porque o caminho dentro dele determinava a estrada que ele ia seguir. Não importa se eu estou tendo dificuldades do caminho, aqui dentro está plano. Aqui está falando sobre alguém que tem dentro dele estradas, que tem já o conhecimento da causa. Então por isso que eu digo a você que eu prefiro seguir um Abraão que está indo para o deserto do que um Ló que está escolhendo caminhos. É interessante que não é um esporte que eu sigo, mas um grande jogador de hóquei, o Wayne Gretzky, ele faz uma entrevista, um canadense, a uma jornalista que pergunta para ele o seguinte: por que você, ele já estava aposentado, e diz para ele, por que você venceu tanto, já aos seus 60 anos de idade? E a jornalista chegou até a dizer, porque você é mais alto, você tinha mais força do que os outros jogadores. E ele, na hora da entrevista, ele falou, não. É que com os anos, ao invés de eu correr onde está o disco do hóquei, né, com aquele taco, eu comecei a perceber pelo movimento dos jogadores e comecei a correr para onde vai. No início eu errei um pouquinho, mas eu comecei já a entender a dinâmica e dificilmente eu errava. Eu já sabia exatamente para onde o disco estava indo, eu já ia gastando minha energia atrás para onde vai e não onde está. E aquilo me chamou a atenção, porque na verdade não é diferente no ministério. Parece que a gente não sabe, tem hora, para onde Deus está indo. Sabe aquela ideia de Moisés, de quem mesmo? Ele estava numa crise, você sabe. Ele tinha tido a visão da sarça no Êxodo 3. Mas no Êxodo 33 ele está dizendo, eu desisto. São só 30 capítulos, irmão, já muda tudo. E ele disse, eu não levo esse povo, mas não, Deus. E Deus falou, mas eu sou Yahvé chamado. Não dá não. Não, mas eu vou com você, não dá não. Eu quero é tudo, né? Porque a teofania no Antigo Testamento trouxe muitos nomes a Deus. Mas Deus para Moisés se revelou como um todo, eu serei o que serei. E ali Deus aparece a Moisés pela fenda da rocha, ele está ali escondido, e ele vê Deus pelas costas. E alguém diz assim, meu Deus, mas ele não viu a face. Ele viu mais do que a face. Ele viu para onde Deus estava indo. Porque quando eu sei para onde Deus está indo, querido, não importa as intempéries que eu vou enfrentar. Eu só quero saber se eu estou no caminho certo. Dá um glória aí, irmão. Vamos dar um glória aí. Vamos dar uma salva de palmas, curitibanos, né? Vamos. Agora, é interessante porque eles fizeram essa pergunta para um canadense, né? Mas tem uma história sobre Garrincha. Alguém já ouviu falar sobre Garrincha? Não tem vergonha não, fala aí. Dinossauros, aí. Você sabe que Garrincha foi um jogador absurdo, né? Tinha a perna torta, meio tortinha. Ele driblava de um jeito improvável. Dizem que ele terminou um jogo e veio uma repórter falar com ele. E ela chegou para Garrincha com toda uma narrativa assim, muito técnica. E perguntou assim, Garrincha, você fez um gol hoje, que foi extraordinário. Qual técnica? E ele olhando, né? Qual técnica que você usou? Como foi? Dizendo que ele está olhando para ela. E aí, quando ela terminou a pergunta, ele disse, moça, eu fui fundo e fui. Como é que ele ia falar que técnica que eu usei? Estava dentro dele. Ele tinha as estradas dentro dele. Ele ia fazendo sem ter pensar o que ele está fazendo. A gente fala sobre o conhecimento tácito, né? É o conhecimento que algumas pessoas carregam e que, na verdade, o grande desafio, sabe qual que é hoje, irmãos? Muitos ministérios com conhecimentos absurdos e cresceram muitos, não escreveram a visão. E como diz Miles Moore,
o cemitério é o lugar mais rico da terra, onde muitos sonhos, livros que não foram escritos, muitos projetos foram enterrados com pessoas que nunca conseguiram passar para frente. Vocês têm um desafio, e eu, gente, muito grande. Está vindo uma geração empurrando a gente. Nossos filhos vão chegar muito mais longe do que nós. Essa é a hora de dar um amém. Coisas grandes estão para acontecer, tem muita velocidade vindo aí afora. Eu já vivi um avivamento no ano 2000 no nosso ministério. E eu sinto esse mesmo cheiro dessas torrentes do Negueb. Você sabe as torrentes do Negueb? Já viram ou não? Eu vi em Israel. É quando a chuva chove lá em cima na montanha, porque deserto não chove por causa das montanhas à volta. Você estudou isso já. Então a nuvem nunca passa, passa uma vez ao ano. Você está aqui no deserto, não tem cheiro, não tem nuvem, não tem sinal, não tem água, está tudo árido. De repente vem uma enxurrada de água derrubando, e derruba até ônibus. Estou dizendo, nas minhas mais de 40 vezes a Israel, pelo menos uma eu consegui ter essa oportunidade, que é absurda, você quer fugir, porque vai derrubando asfalto. E diz que o salmista recebeu essa profecia, que a tua sorte vai ser mudada como as torrentes do Negueb. Então eu sinto esse cheiro da chuva, apesar dessas águas. Você talvez está dizendo, mas eu não estou vendo nuvem, pastor, não estou tendo sinal, não estou tendo nada. Irmão, mas as águas virão. Prepare as cisternas, prepare os ambientes, porque as águas estão vindo. Eu preciso só aprender a preparar o lugar. Nosso maior desafio, querido, é que a gente quer fazer aquilo que Deus faz e deixamos de fazer aquilo que é para a gente fazer. As torrentes do Negueb, elas vêm, querido, quando você menos espera. Aciona sirenes, começa a avisar, celular, todo mundo está vindo, porque em Israel é um feito extraordinário. Só que o salmista traz isso como sendo bom, e é bom. Só que quem estiver na frente atropela, meu irmão. A sensação que eu tenho no meu espírito, nos meus 55 anos, servindo a Deus desde meus 17, pastor desde meus 20 anos, é que eu já vivi coisas, eu sei que alguns viveram mais do que eu, e já vi muitas coisas extraordinárias, mas eu sinto, querido, do meu espírito, que a gente está vivendo, sabe aqueles trabalhadores da última hora? Nós começamos 6 da manhã, mas tem um pessoal que chegou 5 da tarde, está trabalhando 1 horinha só, tem igrejas de 4, 5, 6 mil pessoas com 3 anos, mas eu não vou brigar com eles, nem com Deus, dizendo por que deu um denário para ele e deu um denário para mim também, sendo que eu trabalhei 12 horas. Quem lembra da história lá da Bíblia? Ah, mas eu trabalhei 12 horas, ganhei um denário. E o cara trabalhou só 1 horinha, está ganhando a mesma coisa que eu, irmão. Se cuide e aceite. É melhor, dói menos. Sabe por quê? Porque Deus está com pressa. E está acontecendo coisas nessa nação. Eu estava na Europa agora, igrejas que estavam pequenas, estão grandes. Estava nos Estados Unidos agora, igrejas pequenas. Olha, o que Deus está fazendo não é só aqui, mas aqui em especial, andando por esse Brasil afora, eu estou escandalizado. Porque alguém fala, a igreja tem 4 anos, eu entro. Quando eu entro, eu falo, peraí, então uma coisa errada aqui. Que multidão é essa? São os trabalhadores que pegou 3 da tarde. Aí você fala assim, mas não está certo isso. Não está mesmo. Só que o dono da obra falou, eu pago do jeito que eu quiser, a obra é minha. Não foi o que ele falou? Com vocês eu não combinei um denário? Eu estou dando um denário, mas eu estou desde 6 horas da manhã, eu estou há 30 anos no ministério, agora que eu cheguei a 5 mil pessoas, e um indivíduo está aqui há 2 anos, irmão, é melhor aceitar. É melhor colar com eles. Porque tem uma geração, e eu sei que tem casos aqui que sabe que está acontecendo isso aí, que Deus está empurrando um avivamento extraordinário. Sabe que, mas existe uma coisa que me preocupa. Abacuque 2:2, o que está escrito lá? Escreve a visão. Até para quem passar correndo, distraído, possa ler. Por quê? E qual era a visão do profeta? O justo viverá pela fé. Coloque no outdoor bem grande assim, para quem passar, até distraído, leia. Só que a gente tem gente prestando atenção em nós, não está conseguindo ler a gente. Porque nós não estamos escrevendo a visão. Muitos de nós têm um conhecimento tácito. É um conhecimento que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você só sabe o que você sabe. Alguém fala, o que a gente faz nessa área aqui? Aí você fala, vamos caminhando. Hoje eu estou com um grupo de pessoas que a hora me cansa. Mas tem uns 4, 5 que fica, pastor, o que a gente pensa nesse assunto? Eu falo, já falei, fala de novo. Porque eles estão escrevendo a visão. Não é que eu vou morrer não, mas eles estão dizendo, pastor, a gente tem que guardar tudo, porque são 32 anos, o senhor prega, fala, a gente rompeu, mas a gente tem que saber claramente para onde vai depois, porque eles entenderam, eles são inteligentes, eles estão percebendo que está chegando a hora deles.
Um dos filhos de pastores falou com os outros filhos de pastores, que meus filhos falou, não é mais a igreja dos nossos pais, agora é a nossa igreja. Já passou o tempo, não é mais os ministérios dos nossos pais, é a nossa hora agora. Isso me arrepia, isso me alegra, porque eles estão entendendo isso. Só que se você não escrever, não deixar claro, não iluminar o que Deus colocou no teu coração, querido, eu tinha a sensação de que era óbvio, mas não é. Eu achava tão estranho aqueles americanos repetir palavra. Meu Deus, isso aqui não tem que pregar, não? Não é? Você vai ver um americano escrever um livro, vai lá pregar, ele prega o livro. Você fica até com raiva, você fala, eu vim de longe para ouvir o livro que eu já li. Mas eu comecei a perceber como é necessário a repetição. Como é necessário você deixar claro. Eu estou igual Garrincha. Quando eu comecei o ministério, meu violãozinho, começamos a pregar e tal. Nem sabia, fui fundo e fui. Só que o tempo passa, a gente olha para trás, aí a gente escreve. Aí quando eu vou falar para pastor, ele fala, não, eu usei tal técnica, eu usei tal coisa. Irmão, na época eu fui fundo, meu irmão, fui fundo. E não foi diferente com alguns de vocês, não foi um método que você tinha tal. Foi Deus que foi te inspirando, te dando respostas, te dando direção. O Salmo 121, ele fala uma coisa bem forte. Eu vou esperar você, se você quiser abrir no versículo 8. Antes de eu ler esse texto, ele tem uma perspectiva da cultura hebraica aqui muito interessante. Eu quero compartilhar isso com você. Há duas coisas antes de eu ler o Salmo. A primeira delas é que o povo de Israel andou muito tempo em círculo. Andaram como? E andando em círculo, eles sabem que a história é sempre a mesma, o problema é o mesmo, a luta é a mesma, a roupa é a mesma, tudo é o mesmo. Até aí eu não acho ruim, porque a vida é cíclica e eu sou uma pessoa que tem amigos há 30 anos, há 20 anos, sou casado há 35 com a mesma mulher, então não acho ruim isso não. Pastorei a mesma igreja, enfim. Não sou metódico, mas eu valorizo as alianças. Agora, a vida cíclica tem hora que cansa. Porque você dá uma volta, daqui a pouco, gente, vocês viram, já está abril de novo, daqui a pouco você está anunciando o culto de 31 de dezembro aí. Aí tu está vendo, dá um déjà vu, que dá um negócio na gente, fala, meu Deus, parece que eu estava aqui ontem. Só que Israel me ensinou uma coisa. Eles pararam de andar em círculos. Eles começaram a andar em espiral. Porque eu posso estar no mesmo lugar. Eu posso estar nas mesmas coisas, família e tudo mais. Mas eu não sou a mesma pessoa mais. Eu ando em espiral. Eu posso estar aqui no mesmo conselho daqui a um ano sentado aí. Mas é ruim de eu ser o mesmo pastor. Porque alguma coisa aconteceu em 12 meses. Eu quero andar em espiral. Que eu posso ter os mesmos amigos. Eu posso estar lendo os mesmos livros. Não tem problema. Mas eu não sou mais a mesma pessoa. Porque o rio que está passando lá fora não é mais o mesmo. E o homem que está aqui dentro também não é mais o mesmo. Então a gente precisa compreender que alguma coisa nos movimenta. Eu tive uma sensação ano passado. Estava tomando café com a minha esposa e eu estava dizendo para ela, Silva, eu estou me sentindo já um pouco de Moisés já. Eu sei que a nossa geração, você sabe que não vai aposentar, né, gente? Eu vou repetir, você não gostou da ideia, deixa eu falar de novo. Esse negócio de jubilar, acabou. Te avisaram, não? Não, não tem não, não vai ter não, a gente vai embora. Agora, o grande detalhe é que a gente vai modular. Nós vamos mexendo no nosso ministério. Porque as pessoas aqui estão vindo, vai precisar muito de você. Então não vai dar para você parar, não. Então eu entendi que eu estava modulando. Aí eu cheguei no culto, tinha uma pessoa pregando que veio de fora, tal. E eu tinha comentado com a minha esposa, ela desceu rasgando já assim, você disse que é Moisés. Eu falei, você não precisa tanto, né? Eu falei com a minha mulher dentro de casa, só eu e ela, né? E ali me foi vindo uma palavra para me despertar e acordar. Eu não estava desistindo de nada. Eu só estava achando que a fase já estava virando. E na verdade eu comecei a perceber que não. Realmente Deus. Sabe quando diz ali, preciosa é a morte dos seus santos? A gente até prega no velório, né? Eu não quero atrapalhar a sua pregação, irmão. Mas aquilo ali não é o que a gente pensa, não. Ah, mas ele foi antes porque Deus queria ele lá no altar antes. Irmão, precioso e custou caro. Deus falou assim, você me custou muito caro, não cuidou da tua saúde, não cuidou da tua vida, e você foi antes. Foi muito precioso, eu investi muito em você, eu te dei muito conhecimento, eu quero te usar até o final. Então, meu irmão, você é precioso. Agora você pode dar uma salva de palmas, você é precioso, meu irmão. Salmo 128, o Senhor guardará a tua... Não, saída.
A gente inverteu esse texto, né, gente? Vamos lá, vai na Bíblia aí, vamos lá. É porque a gente começou a orar pela viagem. Aí a gente logo inverteu e colocou: Deus guarda a minha entrada em Curitiba ontem, né? E vai guardar minha saída amanhã quando eu for embora. Continue orando a viagem, mas não é nada a ver com viagem esse texto, tá? Desculpa aí. Aliás, eu não venho para te atrapalhar, mas eu estou só aqui compartilhando. O Senhor guardará a tua, está aqui não, né? Mas tá você viu aí que é saída ou não? O Senhor guardará até a entrada na sua? Uau, interessante. Na questão original, ele começa: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Por quê? Porque o judeu, quando lê esse texto, ele está dizendo o seguinte: Deus guardou a minha saída do ventre escuro da minha mãe. Eu estava na escuridão, e da escuridão eu vim para a luz. E Deus vai guardar a minha entrada quando a morte chegar na escuridão de novo. Dizendo que o caminho que eu estou vivendo, ele tem luz, está claro. E ali Deus está conduzindo o quê? Você é um caminho onde Ele colocou as estradas dentro de você. É comum você ver pessoas que têm conhecimentos, que pessoas que estudaram foram lá perguntar para eles. É comum, a gente falava isso até muito bem no passado, quando o teu pai se aposentou, quando o meu tio se aposentou, que alguém teve que ir lá na casa dele para perguntar alguma coisa que deu errado lá no gerador da empresa, que ele, quando chegava lá, apertava um parafuso e tudo voltava a funcionar. Por quê? Porque ele sabia, mas não escreveu. Não vamos fazer o mesmo, querido. As pessoas não vão ter que ir atrás da gente para poder saber o que a gente sabe. Nós vamos escrever a visão, passar a visão às pessoas, porque Deus colocou as estradas dentro de você. Você tem uma experiência com Deus, precisa dar continuidade. Deus não começou a igreja em cima de Pedro, a gente sabe disso, né? Muita gente não, né? Jesus começou a igreja em cima da revelação que Pedro falou, porque pessoas morrem, mas a revelação não morre. Por isso ministérios não estão pautados na gente, mas na revelação que Ele entregou para nós. E essa revelação tem que tomar, ela tem que caminhar. Na mentoria de pastores, eu faço um projeto com pastores a cada mês, uma terça-feira. Eu faço há muitos anos. Eles vêm em todos os lugares do Brasil. Mas eu tenho uma mentoria pela manhã, que faço aos sábados, num grupo que eles fazem parte de um projeto. Uma das grandes perguntas que me fazem todo o tempo é sobre sucessão. Pessoas que não estão entendendo o tempo deles. Porque não entendeu que passar bastão, você que está passando bastão, você ainda corre uns 80 metros ainda. Porque você está correndo tanto, alguém está esperando aqui, e ele não pode dar um passo atrás, porque ele tem que ficar esperando você entregar o bastão. Quando você entregou na mão dele, o teu corpo está tão na velocidade, que você ainda corre muito ainda do lado dele. Agora tem gente que acha passar bastão quando está morrendo. Está sem saúde. Que já está quase morrendo de velho já. Você passa bastão quando você está muito bem. Você está podendo correr muito ainda. E você transfere níveis de unção, responsabilidade. Eu sinto de falar isso porque eu vejo a grande agonia de alguns líderes, que o pastor, o pai, ele não entendeu que ele não precisa parar de trabalhar. Ele só vai modular o projeto dele, para que quem está vindo, quando ele está vindo, eu ainda quero passar, poder estar correndo muito ainda. Eu quero acompanhar do lado aqui um tempo, e depois ele vai em outra velocidade. Quem toma posse aí em nome de Jesus? Eu sinto dizer isso, porque às vezes, em um ambiente que se fala exatamente aqui. Então Deus guarda. Jeremias 1,5, lembra? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci. Então Deus está falando o quê? Eu já coloquei as estradas dentro de você antes. Sabe aquela pessoa que fala assim: mas eu nasci na macumba, eu nasci não sei aonde, e batizaram lá não sei o quê. Irmão, Deus falou: eu cheguei antes de todo mundo. Antes de você nascer, eu já estava lá colocando dentro de você todo o plano e projeto que está aí dentro de você. Eu tenho 4 filhos. E, claro, falo rápido sobre o assunto só para poder pontuá-lo. Já viu como cada filho é diferente do outro? Já percebeu como cada um reage de maneira diferente? Chega a ser tão distinto que você fala: meu Deus, como é que esse menino está na mesma casa, essa menina na mesma casa, e são tão diferentes? Esses dias eu coloquei uma coisa que não inventei a roda, porque já você deve ter feito isso. Eu peguei 3 pequenas árvores de goiaba, romã, e uma de amora, e coloquei ali numa mesa na frente da igreja. Peguei um regador com água, obviamente, e molhei. Eu falei: vocês já perceberam, gente, que coisa estranha? Eu uso a mesma água, essa aqui da goiaba,
Usa a mesma água, esse aqui da romã. Pior que a mesma água, esse aqui da amora. Quando Jesus soprou o mesmo Espírito sobre os 10 que estavam reunidos, lembra? Tomé não foi, Judas já tinha ido também, né? De outro jeito, morrido. E Jesus soprou. Só que tu vai ver, um indivíduo foi lá para a Índia, outro foi lá não sei para onde, outro teve ministério de um jeito, outro morreu na ilha de Patmos. Aí você fala, como que pode? O vento é o mesmo, mas a realização é outra. Essa é a graça do reino, querido. Deus colocou dentro de você o que no latim chama vocare, que é vocação. Essa vocação se chama grito interno. Alguém falou para mim, chamado e vocação é a mesma coisa? Eu falei, é. Aí passou 5 minutos e falei, não é. Não, não é. Sabe quando você pensa assim, peraí, não é. Porque vocação é vocare, é um grito que está dentro da pessoa. E chamado é quando um grito externo, ou seja, quando você se expõe à necessidade e a necessidade grita na tua frente. E aí vem aquela frase de Mike Murdock, que eu acho fantástica. Onde lhe dói, quem sabe o resto? É o seu chamado. Então eu falo aqui, fala comigo, onde lhe dói é o seu chamado. Fala para o irmão do lado aí, onde lhe dói é o seu chamado. Porque, irmão, não dá para transferir vocare. O que é vocare? É o grito dentro de você. Então você vê coisas que o outro não vê. E você tem 2 opções, virar um crítico ou ajudar a acontecer. Sabe aquela ovelha que chega às vezes e começa a ver um monte de defeito na igreja? Que problema, né? Só que ele está vendo coisas que o outro não viu. Ele não descobriu o que ele está vendo só para poder ele consertar, para ficar na brecha e não para criticar. Aí ele vem com um projeto e põe na tua mão. Você está cheio de projeto na tua mesa. Você quer um conselho, querido? Não tome projetos que Deus não te deu diretamente. Todo projeto tem um dono. Se a pessoa te deu, você devolve para ela e fala, estou junto com você e vou te apoiar, mas eu não vou fazer o seu projeto, não. Eu já me entrei em furada, porque a gente pega projeto dos outros, gasta dinheiro, faz um monte de coisa, depois o indivíduo vai embora e a gente não continua. Por quê? Porque não deu para mim. A grande questão é que Deus deu um vocare para você. Deus deu um chamado, é os dons, né? Tem uma coisa que a gente trabalha em Volta Redonda, que é a escola de dons que a gente trabalha. Essa escola de dons é interessante porque tem um projeto chamado Teste dos Dons. É um livro, na verdade não foi eu que inventei, mas de muitos anos atrás. E ali fala sobre os dons latentes, mas fala sobre projeção de dons. Sabe a projeção de dons? Aquele irmão que tem o dom de evangelismo, e ele fica com raiva. Como que pode alguém passar num shopping e não ter evangelizado ninguém? E o outro fala, como que pode alguém passar por alguém necessitado e não ter dado um dinheiro ou ajudado a pessoa? E outro fala, como que pode alguém chegar depois do louvor, sendo que eu queria ficar 1 hora adorando? Irmão, não tente projetar o seu dom em ninguém, porque aquilo que Deus chamou, aquilo que dói em você é o teu chamado. Então, quando está doendo, é porque Deus está te chamando para realizar. Só que nós não podemos empedrar nosso chamado. A Bíblia fala sobre Elias. Sobre quem? Sabe que Elias era tão usado no ministério do fogo? Sim ou não? O negócio dele era fogo. Se ele viesse pregar aqui hoje, o que você esperaria? Fogo mesmo, vai cair fogo. Nem sei se ele ia pregar, mas o fogo ia cair. Era o ministério dele, inclusive a expectativa era essa. Você sabe que a gente às vezes cai dentro desse funil, que para nós pastores é um problema. Porque na verdade o nosso dom é necessidade do ambiente. Você pode mudar de ambientes e Deus pode ressignificar o registro da tua fé. Pastores em crise comigo há alguns anos. E foi recorrente. Eu atendi um outro. E interessante, porque eram idades diferentes, tempo de ministério diferente, com a mesma história. O ministério travou, pastor. Pastor, me ajuda, eu não estou conseguindo entender. E interessante que eles não eram do mesmo lugar, da mesma cidade, do mesmo ministério, e o discurso era muito parecido. Olha, eu não estou em pecado não, tá? Estou dando o meu dízimo. Era como se ele justificasse uma vida com Deus e dizendo, mas eu não estou entendendo. Sabe aquela sensação que você entrou no prédio, toda vez apertou o número 4 do teu elevador e obviamente saiu no 4? 4, saiu no 4. Só que um dia tu apertou o 4, saiu no 3. Aí você fala, peraí, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço sempre, mas não estou tendo o mesmo resultado que eu sempre tive. E começaram a ter crises. Eu fui para o joelho, porque eu não tenho problema de congelar assuntos. Tem coisa que eu não tenho resposta. E eu congelo, falo, congela aí, depois a gente conversa. E fui para o joelho. Aí Deus começou a me levar a história de Elias. Elias, gente, até o ímpio sabia que ele orava e o fogo caía. Você lembra do capitão? Já o terceiro grupo falou assim, não ora não, vai cair fogo, não ora não. Até o ímpio sabia que quando ele orava, o fogo cai.
Quando veio aquela escassez em Israel, e o motivo está claro, o templo, o tabernáculo estava arruinado porque não tinha fogo. Quem acende o fogo do altar, gente? Só Deus. Caiu fogo do céu quantas vezes na Bíblia? 12. 6 vezes como juízo e 6 vezes acendendo o altar, sarça ardente, o sacrifício de Abraão, a ira de Araúna. São 6 vezes. Por quê? Para que o fogo que estivesse queimando ali fora no átrio, e em Yom Kippur, uma vez ao ano, aliás, ele queimasse dentro do santo lugar, nas ervas aromáticas, e uma vez ao ano, a mesma brasa que se trouxe de fora, que foi acesa do céu, pudesse ser colocada dentro do santo dos santos, em cima de uma pá, queimando 11 ervas aromáticas, para que a fumaça que representa a adoração chegasse à glória diante de Deus. Só que Israel estava arruinado, porque o fogo apagou, e os pastores se esqueceram como acende. Se venderam para o governo. Ali era tudo apóstata, você sabe, né? Aqueles 850 profetas de Baal, 400 de lá, 400 e pouco, a maioria profetas, colegas de Elias, que se venderam para o governo e começaram a falar o que o governo queria e não aquilo que Deus queria. E perderam mais uma coisa, a mão. Por quê? No sentido do fogo, não sabia mais como fazer fogo. E Elias chama para o Monte Carmelo. E aí, resumindo a ópera, você sabe que Elias não fez o que eles fizeram. Ficaram quase 6 horas gritando, se cortando. Elias ficou 6 horas preparando. Porque se ele ficasse gritando, ia fazer igual eles. Porque não adianta, se você grita, se não está preparado, querido. Não adianta fazer força demais se você não preparou. Aí entra aquela perspectiva para cada tipo de colheita, cada tipo de semente, um tipo de colheita. Não adianta. Se eu quero expulsar demônio, eu preciso de poder e unção. Se eu quero autoridade, tenho que me submeter. Se eu quero prosperar, eu tenho que aprender a rota da oferta, o dízimo. Não adianta eu orar para Deus abençoar minhas finanças. Eu preciso entender que para cada área eu tenho uma caminhada. Mas vamos para Elias. Elias orou, irmão, segundos, o fogo caiu. Aí Deus falou assim: Elias, meu filho, eu quero água. Espera aí, quê? Água. Deus, eu sei fechar o céu, mas abrir eu não aprendi não. Você sabe aquele negócio que eles olham para você e falam: meu pastor é bom nisso. Meu pastor é bom nisso. Aquele irmão ali para expulsar demônio não tem igual. Não, eu sou um mestre. Não me chama para outra coisa não, que eu sou mestre. Irmão, esse luxo você pode até ter em alguns momentos. Mas Deus pode ressignificar teu ministério. Eu passei uma crise quando de músico, para poder Deus falar comigo que eu seria o pregador da palavra. Eu saio da escola teológica, minha esposa se forma um ano na minha frente, inspirada pela tia dela aqui em Curitiba. Havia uma comunidade evangélica aqui, a tia dela Miriam, talvez alguém aqui já ouviu falar. E ela, inspirada pela tia, foi em 85 para a escola teológica, querendo, eu quero ser pastora. Eu a conheço na escola teológica, no primeiro ano dela. Ela disse: eu não quero casar, porque eu vou ser pastora. Você sabe que tinha. E eu falei: mas eu quero casar com uma pastora. Quando nós nos formamos, campo missionário, começa a igreja, eu tocava o instrumento, fazia adoração, cuidava de muitas coisas, e ela pregava. Eu também pregava, mas ela que pregava, porque a unção da pregação estava com ela. E eu amava o que eu fazia, porque eu sabia: eu quero ser músico, eu cuido da adoração, eu vou fazer. Anos depois, Deus fala: eu quero o teu instrumento. E eu comecei a entrar numa crise, igual aqueles pastores. Eu falei: tem uma coisa errada aqui. Eu sei começar culto, eu sei chamar adoração, eu sei me mover na adoração, eu gravo CDs, eu quero me mover nisso. Mas o Deus falou comigo: eu quero virar uma chave. E eu encostei meu tacamine de nylon lá, que está lá com meu filho agora. E eu comecei a dedicar o mesmo tempo da música estudando a palavra. Eu comecei para Israel, comecei a fazer, fiz universidade hebraica, fiz pós-graduação. Hoje minha esposa não quer pregar mais, dá uma raiva, né? Porque ela fala: agora não quero mais. Aliás, não, hoje ela prega hoje à noite. Mas Deus ressignificou tanto ela quanto eu. E é tão interessante porque eu entendi que aquela mudança estava transformando o nosso ministério. Eu não tinha crise nenhuma da minha esposa ser uma pregadora e eu gostar da adoração. Mas Deus estava ressignificando. Sabe o que Deus falou para Elias? Eu quero água. Irmão, deu um trabalho, hein? O cara botou a cabeça entre as pernas, igual a mulher hebreia dando à luz. O cara teve dores de parto. Sabe que aquele negócio fala assim: meu Deus, eu começo a pregar em 3 minutos, o povo já está todo comigo. Só que agora eu estou falando, já tem 3 horas, não está acontecendo nada. Elias está dizendo: alguma coisa mudou. Porque fogo eu sei trazer, mas água eu não sei. Só que ele precisou ter dores de parto, teve que levar discípulo para ajudar. Aquilo que fazia em segundos teve que demorar horas. Só que quando ele aprendeu a fazer água descer, meu irmão, agora Deus, só quer fogo ou água hoje?
Então nunca impede o teu ministério, porque talvez você está achando que você vai terminar a tua vida fazendo a mesma coisa até o final, meu irmão. Pode dar uma salva de palmas, por favor, para ele. Faz sentido ou não? Ajuda ou não? Eu não quero te dar crise, eu só quero que você tenha pelo menos a possibilidade de fazer perguntas. Porque às vezes você mesmo tenha sido aquele que está fechando a porta e dizendo: não, eu não recebo, não, isso aqui não é comigo. Ah, mas o que vai acontecer lá? Ah, não, tem nada a ver com o meu ministério, não, eu não vou nesse evento. Irmão, pelo amor de Deus, você não sabe o que Deus está para fazer através de você, você não sabe. As mudanças que Deus pode fazer, o que isso pode representar na sua caminhada. Aí comigo já está claro, né? Parece até que deu certo. Não toco mais, a música está aqui ainda. Tenho um ministério de louvor com mais de 150 músicos, mas eu não lidero. E eu descobri uma outra coisa. Dá para ajudar. Eu estava virando tampa, Israel. Sabe o que é tampa? Eu pegava meu violão, os caras aqui atrás, me respeitando, segurava. E eu não percebia. Quando eu dei para alguém, em uma semana o ministério fez isso. Sabe o que eu estava fazendo? Monopolizando uma área que não é minha mais. Você tem que saber o seu tempo, querido. Entender o seu tempo. Tem hora que a gente monopoliza lugares. Ministério, a gente tem medo de alguém ocupar o que é nosso, irmão. Está claro. É até ruim falar isso, porque eu sei que você já sabe, mas eu sinto de falar, eu acho que está ajudando alguém. A gente precisa entender o nosso tempo para dar lugar. Fala para o teu irmão assim: dá lugar, irmão. Dá lugar, a gente abre caminho para que outros possam romper. E a gente tem esse receio do monopólio, de chegar em lugares, você pegar... Tem gente que está com você, tem 30 anos fazendo a mesma coisa, irmão. Por favor, eu não conheço ninguém, eu posso falar então. Não estou falando nada direcionado para ninguém. Mas dá uma olhada, faz perguntas, não vê se tem uma geração empurrando atrás, se não está tendo oportunidade, e a igreja encroa. A tampa não deixa romper. É muito difícil chegar a 100 pessoas. Mais às vezes do que chegar a 500. Quem é pastor sabe disso. Virar os 500, quando a gente chegou aos 1.000, quando chegou a 2.000, 3.000, você começa a ter alguns outros problemas. Porém, a grande questão, que fica claro para mim, toda a minha equipe aprendeu que quando eles estão treinando pessoas, ele precisar sair daqui para outra assumir, eles já estão saindo rapidinho. Porque eles aprenderam que eu não tenho que monopolizar lugares, eu tenho que abrir caminho para outros. A grande questão é que Elias pede fogo. Fogo traz visão, água traz provisão. E Deus estava virando o ministério deles de um tempo do fogo para a água, porque era o tempo da provisão chegar. Talvez chegue uma hora no teu ministério que Deus está te usando para outro nível de prosperidade, para trazer provisão, porque Deus quer fazer outras coisas a partir de você. Mas não significa que Elias não tinha mais fogo, ok, gente? O fogo continuava com ele. Só que Deus está ressignificando a tua fé. Deus está dando um novo registro de fé dentro de você, para que você compreenda isso em nome de Jesus. Então, claramente, quando eu olho essa história do salmista, que o termo ali é aquele que tem as estradas no coração. Vamos falar juntos de novo? Aquele que tem as estradas no coração. Que pessoa é essa? É uma pessoa que sabe para onde ir, que vai sair daqui e já sabe o que fazer. Isso é ouro, tá? Se você sabe o que vai fazer daqui a 2 semanas, se você tem noção daqui a 6 meses, você já virou unicórnio aqui. Meu irmão, porque tem gente que não sabe nem a curva dos próximos 30 dias. Ele não consegue enxergar, e o nível da liderança tem a ver o quanto você enxerga. A autoridade que você carrega não é por causa do teu título, é porque você vê o que as tuas ovelhas não vê. Você vê o que a tua equipe não vê. Você não tem privilégios, você tem visão. E só tem o que falar quem quem viu alguma coisa. Se você parou de ter o que falar, é porque você está precisando ver alguma coisa. Porque quem viu, lembra de Jeremias? Lembra de quem? Deus falou: o que você está vendo? Estranho, né? Uma vara de amendoeira. O que faz sentido? Aquelas visões têm sentido. Tem hora que a gente quer florear, estou vendo uma cachoeira. Fala o que está vendo, não tem problema se não faz sentido. Aí Deus falou: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra. Você sabe que ele está trabalhando o hebraico ali, né? A palavra velar, que eu velo pela minha palavra, e a palavra amendoeira está ligada à mesma raiz hebraica. Então, como se falasse, eu estou vendo uma manga de camisa, uma manga fruta. Ou seja, é a mesma palavra usada em termos diferentes. Ele está dizendo: olha que coisa louca. Vara de amendoeira, o que é isso? Nada, viste bem. Eu velo sobre minha palavra para que cumpra. Só que se você vai na cultura hebraica, a amendoeira é a primeira
árvore que dá fruto quando o inverno ainda está muito pesado. Nenhuma árvore deu fruto, mas a amendoeira já está dando fruto no meio do inverno. E Deus disse, a minha palavra se adianta antes de qualquer coisa na tua vida. Eu velo sobre a minha palavra. Porque Deus está interessado no que você está vendo. Fala o teu irmão assim, o que você está vendo? Ah, não estou vendo nada. Para liderar, é necessário ter visão. E a clareza da visão é quando você vai caminhando. Gente, para pensar um pouquinho comigo, rápido. Eu gosto muito daqueles programas de animais e tal. Às vezes aquilo ali me distrai um pouco. Aves que voam, quando vem o inverno, lá na Europa, 4.000 quilômetros, desce ali na região de Jerusalém, no mundo árabe e tal, desce ali. Voam de novo, mas 4.000 quilômetros, 8.000 quilômetros, nós estamos falando de uma viagem intercontinental. Como que um pássaro daquele viaja 8.000 quilômetros para um lugar que nunca esteve? Espera aí, elas nunca estiveram onde foi, mas elas estão voando para lá. E depois volta tudo bem para o lugar que saíram. Só que eu estou falando de 8.000 quilômetros, avião tem que ter radar, tem que ter um monte de coisa, tem que ter GPS, tem tanto recurso para poder chegar. Elas voam e começam a voar e chegam. Tem um salmão ali no Japão, que ele primeiro sai, vai para o alto mar, chega a nadar 20.000 quilômetros para voltar do lugar agora que ele saiu. Como que esses animais que não têm o que você tem, conseguem saber para onde vai, sem saber para onde está indo e vai? Imagina eu e você que tem as estradas no coração, que tem o Espírito de Deus dentro de você. Meu irmão, está faltando você acreditar que Deus está te levando a um caminho, que você diz, eu não estou sabendo direito, mas eu sei que Deus está me conduzindo para algo maior. Às vezes você não consegue explicar, não é? Você fala, olha, eu não consigo, pastor, eu não consigo, mas eu sinto o meu ministério sendo levado. Irmão, acredite nessa unção que está em você, acredite nessa percepção que Deus te deu. Esse animal que vive por instinto, eles conseguem fazer coisas extraordinárias. Imagine quando você deixar o Espírito Santo de Deus te guiar por essa estrada que Ele colocou dentro de você. Dá aquele glória aí, irmão, vamos lá. Tem pentecostal aí ou não? Glória! Agora, por que isso é importante? Porque eu preciso conhecer, saber qual é esse processo de Deus. Será que tem algo dentro de nós mesmo? Um dia Jesus está chegando e os discípulos aproveitaram para fazer uma pergunta, porque tinha um cego de nascença. Lembra da história? E eles aproveitaram. Se eu estivesse lá, acho que ia fazer a mesma pergunta. Jesus, a pergunta do século, por que ele nasceu assim? O pai dele pecou. A mãe dele pecou. No gnosticismo havia também aquela ideia de que uma criança podia pecar dentro do ventre materno. Havia crenças, havia filosofias. Eles estavam realmente querendo saber. E Jesus, numa maestria, diz, não foi ninguém deles que pecou. Foi para que manifeste nele a obra do Pai. Aí Jesus pega barro, coloca no olho do cego e manda lavar em Siloé. Os irmãos sabem que Siloé não cura, quem cura foi a obediência, mas tudo bem? Porque senão a gente estava doido lá para Siloé, né? Todo mundo cego levando lá. Porém, olha bem o que Jesus faz, olha para mim, gente. Ele falou, tem uma obra dentro dele. Jesus levou a gente lá para o Gênesis. Sabe por quê para o Gênesis? Porque Jesus pegou o barro. Sabe qual vez que Deus está com barro na mão? Depois da criação do homem, é a primeira vez de novo. Que ele pega o barro para fazer alguma coisa na terra. Se eu estivesse naquele culto, eu ia chegar, põe a mão aqui, põe esse barro aqui, né? Porque aquele barro transforma o deformado, né? Ele pega o barro para quê? Jesus curou cego, cada um de um jeito. Daquele ali, ele põe o barro. E o indivíduo não vê na hora. A mão de Jesus esfregando no rosto dele, ele não vê. Porque Jesus está me levando para onde? Mostrando que tem uma obra. Obra é o que está pronto. Obra é o quê? Quando você mostra uma obra, você mostra o que está pronto. Jesus enxergou dentro dele uma coisa que o cego não vê, que a mãe dele não viu nele, que o pai dele não viu nele, que os amigos dele não viu, mas Jesus falou, tem uma obra dentro dele. Jesus está dizendo que a cura dele está dentro dele, não vai ser de fora para dentro. A obra está lá e vai vir para fora. Você sabe que lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Eu não quero atrapalhar a sua leitura bíblica, mas ali tem um detalhe no hebraico ali. A terra não estava, ela tornou-se sem forma. Até para explicar a teu filho sobre o problema dos dinossauros. Senão você não tem explicação. Tem uma terra ali. Teólogos de plantão. Tem um hiato ali, vocês sabem disso. Agora, no princípio criou Deus, Bará,
do nada. Do nada. Deus falou, aconteceu. Até porque ontem eu estava falando aqui, não brincando, mas era o assunto do momento, dizendo que Deus, quando olha para você, Ele fala uau. Porque você tem uma capacidade que Ele não tem. Não tem. Mas Ele é Deus. Mas você tem uma capacidade que ele não tem. Você parou para pensar que você pensa numa coisa, você fala outra coisa, e você faz outra coisa. Deus, quando olha do céu, Ele fala uau. Não, porque é uma habilidade, irmão. Tu dirige o carro, conversa um assunto com a pessoa e está pensando no sermão que você vai pregar domingo. Olha que loucura, tua mente está fazendo um sermão, a pessoa está contando um problema e você está dirigindo, né, o hipotálamo aqui, seu cérebro está trabalhando tranquilo e você está vendo porque é automático, né? Agora Deus fala uau. Por quê, irmão? Porque Deus, quando pensa, fala e age, é junto. Não tem divisão. Quando você tem que pensar antes de falar, Deus tem que pensar antes de pensar, porque quando Ele pensou, já aconteceu. Quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. Então, quando Deus está no Gênesis, Ele está bará. A coisa está acontecendo, a fala dEle. Só que lá em Yatzá, quando Ele cria o homem, como que é? Ele pega da matéria-prima, que já existe, e Ele formou o homem. É como pegar uma madeira. Por isso que Davi fez aquela oração, dizendo, Senhor, ele está pedindo a Deus para que mude o coração dele. Ele está numa crise, ele está querendo que Deus mude. Ele usa bará lá, sabia? Ele está dizendo, Deus, eu não posso ter Yatzá, eu não posso ser como aquela árvore que vem, e quando você faz a mesa, o nó da árvore está na mesa. Não está ou não está? Por quê? Porque a madeira que foi tirada tem um desenho, e a mesa continua com o desenho. Ele está dizendo, Deus, cria em mim um novo coração. Lá é bará. Ele está dizendo, Senhor, eu não quero Yatzá, eu não quero que o Senhor pegue e transforme esse aqui não. Traz um coração do céu aí, porque esse aqui está ruim. Traz um outro Davi aí, eu quero que o Senhor faz algo novo mesmo na minha vida. Eu não quero que o meu passado continue ainda com marcas na minha vida. Mas vamos comigo. Deus pega ali o barro como a gente pega uma madeira e faz um objeto, uma cadeira. Isso é Yatzá. Eu estou pegando a matéria-prima. Assar também. Eu estou pegando uma matéria-prima que já existe e construo isso aqui. Agora, e quando Deus falou a primeira frase na terra? Porque versículo 1 e 2 é inventário, tá, gente? É inventário da terra. No princípio criou Deus dos céus e da terra. A terra ninguém está falando nada até ali. Só está falando o que aconteceu. 1 e 2. Aí até que entra Deus. E disse Deus. É no 3 que Deus começa a falar. A primeira fala que entrou nessa atmosfera é haja. Em hebraico, hayá. Como que é em hebraico? Aí você diz, mas espera aí, não é bará. Porque bará vem do nada. Não é Yatzá, que eu já pego a matéria-prima e construo algo. O que é Hayá? Hayá é que ele olhou para a escuridão e disse que tem uma luz lá dentro e diz, vem para fora. Vem para fora. Vem luz. E a luz apareceu. Os rabinos chamam de luz primeva, porque você sabe que o sol só vem no quarto dia. Ele não estava criando o sol, ele estava criando a luz. A luz não é de iluminação, é luz de revelação. Porque você pode estar no escuro, querido, mas você sabe para onde está indo. Enquanto muita gente está tropicando, está tropeçando, está caindo, você não precisa de luz para andar, você tem que ter revelação para andar. Tem alguém aí ou não? Você está entendendo ou não? Isso é a estrada que Deus colocou dentro de você. Você tem que entender isso. Quando a casa caiu, reuniu todo mundo e disse, a coisa está ruim, pastor. Aí tem piloto nesse negócio. Eu tive que tomar uma decisão muito séria há alguns 5 anos atrás no meu ministério. De todas que eu já tomei, foi a mais séria. Essa decisão era uma decisão que poderia me fazer perder o ministério. Porque ela envolvia a minha liderança e eu precisava tomar aquela atitude com a equipe pastoral que eu tinha. Essa decisão, ela mexeu com a igreja por uns 60 dias. Eu moro a 50 quilômetros da igreja, eu não quero escandalizar ninguém. Eu vou à igreja só para o culto. Eu já tomei essa decisão há bastante tempo atrás, porque eu sempre fui centralizador. Eu sou aquele que está se recuperando. Sabe aquele pessoal assim, há tantos dias se recuperando? Então, eu não posso me expor, porque eu vou pegar tudo de novo. Então, eu já moro longe para não saber de nada. Eu tenho equipes para tudo, eu tenho pessoas cuidando, e eu moro mesmo longe e vou lá, subo para pregar. E eu percebi que longe está dando mais certo, não sei porquê. Só que aquela decisão, ela me fez me aproximar, porque quando alguma coisa acontece, me chamam. Mas demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu tesoureiro me chamar.
É o momento que Ele me chama, é para isso. E eu preguei numa noite. Eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu sonho é andar no piloto automático. É subir, viagem cruzeiro, e tomar meu cafezinho e a tripulação trabalhando. Agora, entenda uma coisa, igreja, que estou aqui há mais de 20 e poucos anos na época. Aqui tem piloto. Quando a tempestade chega, até a minha equipe senta. Não tem para ninguém. É hora que o piloto toma, meu irmão. Agora, quando a gente volta na viagem cruzeiro, fique tranquilo que todo mundo assume seus lugares de novo. Porque na época, a minha decisão mexeu com aquela estrutura toda. Agora, se eu não tivesse as minhas convicções, as revelações, a minha estrada com clareza, eu não teria tomado a decisão. Logo depois veio o Covid. Essa decisão ela foi claramente objetiva, porque o Covid entrando, eu teria perdido a minha igreja. Eu não estou entrando em detalhes, mas era problema com lideranças que eu tinha. Eu precisava ser radical. Eu precisava me adiantar. Aliás, não sou dono da frase, quem se adianta governa, não é à toa. E quem se atrasa é governado. A gente tem que aprender, né, que quem se adianta governa. Existem coisas que você vai ter que enxergar na frente, meu irmão. E aí, quando Jesus, vamos lá, olhou aquele cego de nascença, sabe o que ele falou para mim? Sabe o que o texto está dizendo para mim? Ele está indo lá para o Gênesis. Ele pegou o barro de novo. Ele está me mostrando que ele está olhando na escuridão do cego e dizendo, eu tenho uma obra pronta dentro dele. Irmão, só você tem capacidade para transferir para a sua igreja, para os seus discípulos, de ver uma pessoa aqui na sarjeta e dizer, tem um pastor aí dentro. Só você sabe bem a loucura que é isso. De você ver uma pessoa improvável, um casamento acabado e dizer, esse aqui ele vai ser pastor de casais. Porque você enxerga no meio da escuridão luz, você diz, vem para fora. Eu estou vendo luz aí dentro. O pessoal fala, é loucura, que isso? Não tem jeito, tem jeito. Tem uma luz aí, vai vir. Você não precisa criar, querido. Você precisa só administrar o que Deus está fazendo. Me perguntaram como que eu abro minhas igrejas. Eu disse, olha, para mim funciona assim. Eu não mapeio lugares, mas minhas ovelhas vão para lugares. E eu vou entendendo, se é de Deus, que ela seja um líder da próxima igreja. Porque eu não aprendi mais a tentar fazer nada. Eu quero só administrar o que Deus está fazendo. Eu não vou ter um ministério na minha igreja que eu não tenho um líder para ele. Eu chego aqui no Marciano e vejo um ministério maravilhoso com jiu-jitsu. Eu falo, que tremendo. Aí eu chego lá e começo também o ministério. Irmão, eu não tenho dono para ele, eu não tenho gente para ele. Para que eu vou ter esse ministério? Eu administro o que Deus me deu e não vou criar o que eu não tenho. Você sabe a ética judaica porque eles têm filhos? Muitos filhos. Quer saber ou não quer saber? Então tá. Não, é porque talvez você não quer. Eu vou logo termino aqui. Eu já estou terminando, tá, gente? Mas eu queria que você ficasse um pouquinho mais concentrado. Presente no presente. Está presente ainda ou não? É porque tem hora que a carcaça está aqui, mas já está pensando no almoço, né? Vamos lá. Eles têm muitos filhos, porque para o judeu, cada criança que vem, nasceu... Lembra que eu te falei o Salmo? Ele sai da escuridão do ventre e vem para essa terra. Ele acredita que ele está vindo com a parte da divindade. Calma, não é heresia, não. Ele está vindo com a revelação, alguma coisa dentro dele que vai tornar Deus mais conhecido na terra. Então, se eu tenho 1, 2 filhos, 3 filhos, 4, 5 filhos, eu estou colaborando com o quê? Que a divindade de Deus, que a revelação de Deus se manifeste na terra. Isso é cultura hebraica. Se você traz isso para o ministério, como que o seu ministério cresce em ministérios? Aqueles que estão nascendo, se convertendo. Cada pessoa que se converte no teu ministério está trazendo parte da divindade de Deus, de algo que o seu ministério vai romper. E o seu ministério é diferente do outro, porque aquela pessoa que nasceu aqui é diferente daquela outra que nasceu na igreja tal. Então não tente se modelar, você está vivendo um tempo de modelagem, querido, a pior coisa que existe. E com o Instagram, então, a gente está modelando com igreja, com coisa que nunca vai acontecer com a gente. Desculpa a honestidade, mas estou falando para pastores. Você tem que descobrir qual é a tua estrada. Você tem que saber qual é a tua origem, qual é a manifestação de Deus, chamado teofania. Cada igreja tem uma teofania, tem uma maneira que Deus se manifestou e se revelou para aquele ministério. Quando você prega o mesmo texto que eu, mas não fala a mesma coisa. Por quê? Porque passa na sua cosmovisão, passa na sua peneira de vida. E é lindo isso no reino de Deus. Eu fico assustado quando tu prega, eu falo assim, por que eu não vi isso? Não vi. Porque a tua perspectiva é diferente da minha. E você conseguiu, sim ou não? Eu estou falando aqui uma coisa demais ou não? Não é assim? Isso é maravilhoso. Só que quando eu quero me modelar algo que não é para mim. Apóstolo, mas eu não posso pegar umas ideias? Claro. Opa. Eu não posso pegar... Lógico, eu não estou dizendo que você não pode. Eu estou dizendo que você não pode perder a origem do teu ministério.
Você não pode pegar e perder a estrada do teu ministério. Porque existe algo que fez de você diferente. E que Deus fez de você a resposta de oração de alguém. Mas eu vou te falar uma coisa honestamente. Você não é a resposta de oração de todo mundo. Você tem que descobrir de quem você é a resposta de oração. E pode saber que é bastante gente, vai dar milhares. Você é a resposta de oração de milhares. Mas tem gente que vem e não vai ficar com você, porque você não é a resposta de oração deles. Desculpa, mas é a verdade. Eu estou tentando te encurtar o caminho, porque tem hora que uma ovelha, querida, ela trava você para outras 100 entrarem. É o Ló que tem que ir para Deus vir. E que a gente emocionalmente não consegue ter força. Eu não estou mandando, você não vai mandar ninguém embora. Mas também não vai mandar voltar. Porque tem hora que a gente quer ser mais justo que Deus. Irmão, vou falar. Não adianta fazer certo, tem que crer certo. Porque eu já devolvi dízimo de viúva, já pedi perdão para Deus. Eu estou falando, eu já fiz. Porque eu queria ser um cara honesto, queria ser justo. A viúva que entregou todo o salário na minha mão, eu falei, tudo bem, minha irmã, eu recebo, mas pelo amor de Deus, a senhora está precisando mais. Eu estou indo para casa e Deus falou, você tem, o que você fez? Eu falei, Deus, eu abençoei aquela viúva. Não, eu falei com ela entregar, para que o milagre acontecesse, porque não é qualquer um que tem coragem de comer o bolo da viúva não, irmão. Vai falar a verdade, não é qualquer um não. De pegar e falar, eu como primeiro e depois a senhora vai ver o que vai dar. Na hora da prática, vai falar que é verdade isso. A gente na hora dá uma tremida na base, você fala, meu Deus, mas não se trata de você precisar, meu irmão. Elias veio lá do Ribeiro de Querite, até porque Elias, irmão, estava satisfeito, comendo carne, bebendo água, estava bem demais, barriga cheia. Só que quando ele chegou, olhe, não tem tabernáculo, irmão. O templo está enruinado, lembra? Não tem lugar de sacrifício, o fogo está apagado, não tem nada acontecendo. Levítico 2, a oferta mais pobre que existe é um efa. Um efa é isso aqui, ó. A mão do sacerdote pega esse tanto de farinha, o dedo assim, ele limpa aqui. Esse tantinho de farinha, chamado um efa de farinha, é a oferta mais pobre, que alguém está dizendo, acabou tudo, mas eu tenho um efa ainda para poder restaurar minha prosperidade. Aquela viúva tinha um efa de farinha, meu irmão. Ela precisava de um altar. E Elias era o altar ambulante que Deus estava querendo usar. Só que Elias, ele está numa situação que ele podia dizer, como que eu vou comer o bolo dessa viúva? Eu não estou com fome. E ela está dizendo que ela está com fome a ponto de comer e depois vai morrer. Irmão, a gente quer ser justo mais do que Deus. Não faça certo, creia certo. Isso é só uma metáfora de outras dezenas de textos que nós queremos fazer do nosso jeito. A gente quer fazer por quê? Porque eu acho que a Bíblia está mal interpretada. Irmão, aceita o bolo da viúva, porque quando tu come, o projeto de Deus acontece naquela casa. Salário de pastor, eu não tenho salário, não tenho nada, irmão. Então você está em pecado, porque é o teu salário, é o teu sustento que provoca a prosperidade da igreja. Tu pode até pegar e distribuir para os pobres, mas tem que pegar. Eu já sei que eu nem volto a pregar aqui mais, mas eu vou continuar agora, que o assunto não está bom. Não adianta fazer certo da sensação de sucesso. Mas não adianta, você está exaurido, cansado no final do ano, a tua igreja não cresceu, as coisas não aconteceram, e você fala, mas eu estou fazendo tudo certo. Esse é o problema. Porque existem coisas que não é do teu jeito, é do jeito de Deus. E o jeito de Deus tem hora que é meio estranho para a gente. A gente está preocupado demais com a nossa reputação para poder fazer do jeito de Deus. E aí entra as decisões que você tem que tomar, que Deus colocou as estradas em você. É você que carrega a revelação. É claro que tem que escrever a visão, para que quem passar correndo possa ler. Por isso eu trago esse entendimento. Você sabe que Sócrates, eu estava na Grécia, e o nosso professor lá, dando uma aula, eu estou lá ouvindo algumas coisas, sabia de Paulo, tal, Atenas, lá no Eópago, aquilo tudo ali é maravilhoso, né? Quem já foi? Aí ele falou um negócio que eu falei, uau. Ele falou, você sabe por que Sócrates, ele começou a maiêutica? Eu falei, sei, ué. A maiêutica é um projeto baseado no nascimento, que as pessoas têm algo dentro dela, que muito coach usa hoje, né? Ele vai te fazendo pergunta, te tira o que está dentro de você. Só que isso é mais velho do que tudo, tá, gente? Ninguém está inventando isso agora, não.
Aí ele disse, é porque ele viu a mãe dele, parteira, vendo as crianças nascendo, crianças nascendo, crianças nascendo. E ele olhou e falou, pessoas têm algo dentro delas. E eu posso arrancar delas o que tem dentro dela, fazendo as perguntas certas. Aí eu pensei, Jesus já falou isso antes para o cego de nascença, tem obra dentro dele. Deus já fez antes lá no Éden, lá na criação, no meio da escuridão, do caos, ele falou, luz, manifeste, haja luz, houve luz. No teu ministério que tu tem esse poder de encontrar na tua equipe aquilo que nem ele sabe que tem. Você está rodeado de pessoas capazes, entenda uma coisa. Davi, quem mesmo? Quando ele arrancou a cabeça do gigante, levantou, sabe o que aconteceu? A mesma equipe, debaixo da regência de um medroso, mas agora vendo um líder que sabe para onde vai, correu para matar aqueles gigantes e filisteus. Não mudou a equipe, mudou a regência. Cuidado, tá? Quando você começa a falar, minha equipe é ruim, as pessoas que estão comigo não são capazes. Irmão, está faltando é regência. Carioca vem tirar onda aqui, né? Estou com o microfone, você não está? Às vezes, irmão, tem que mudar a regência, mas mudar a regência não é mudar de pastor, é mudar a mentalidade. É a gente ter a coragem de comer o bolo da viúva, é ter a coragem de falar o que está na Bíblia, e dizer, está na palavra, e pronto, eu vou pregar a palavra. Ah, mas se eu falar isso, eu perco uma pessoa, mas tu ganha 100. Eu tive que tomar essa decisão lá atrás, quando eu comecei a perder, quando eu comecei a decidir a crer na prosperidade que está na palavra. Fui criticado, muitas coisas, mas só que quando começou a ir os lós, começou a vir Deus. E hoje, falo isso não por estatística, só para entender que eu não estou falando de boca para fora. Fazemos 4 cultos, tem 2.000 lugares, são 250.000 habitantes a cidade. A gente tem dificuldade como aqui, no alcance, eu não estou falando que é único. Eu falei ontem, está acontecendo no Brasil inteiro. Congestionamento, está travado, é trítulo para chegar, é multidão chegando. Vamos para um 5º culto, não sei que hora. Mas por quê? Porque eu decidi, eu não vou querer agradar. Eu preciso falar o que Deus mandou. É óbvio, apóstolo, mas talvez para muitos não é, e para mim não era. Porque eu queria ser alguém aceito. Esses dias eu vi rápido na internet 3 riscos, um baixinho, outro do meio mais ou menos e um alto. O 4º risco era o mais alto. Colocaram 5 pessoas, 4 atores. O primeiro falou, o terceiro é maior, só que era o menor. Aí o segundo falou, o terceiro é maior. O quarto falou, aí terceiro, quarto. Quando chegou no 5º, que não era ator, que era o único que estava ali realmente sendo provado, sabe o que ele falou? O terceiro é maior. Gente, o 4º era o maior. Sabe o que ele falou? Porque quer ser aceito. A gente quer falar o que todo mundo está falando. A gente quer fazer o que está fazendo, porque a gente quer ser aceito pela igreja, pelas pessoas. Você não vai brigar com ninguém, irmão, mas você está ali porque você tem a revelação. Você tem a obra pronta dentro de você. Você sabe daqui 1 ano, 2 anos. Se não sabe, Deus vai se revelar, porque você dá o passo, Deus põe o chão. Você sabe disso. Dá o passo, Deus põe o chão. E você está fazendo, está dando certo. Porque é você que Deus entregou. Eu caminhando ao final dessa palavra, eu quero só saber quem está recebendo da glória a Deus. O que tem aquele salmista? A visão da chegada me sustenta no caminho. Vamos juntos? A visão da chegada me sustenta no caminho. O salmista falou o quê? No versículo 1, ele está falando lá do com amar a versão do tabernáculo. Só que ele não está lá. Ele só está dizendo que está lindo o que ele está vendo. Só que ele está no deserto, vale de barrar, vai ter choro, vai ter dificuldade, vai ter luta. Só que ele entendeu que quando eu falo o lugar da chegada, as pessoas querem andar comigo. As pessoas querem ouvir da tua boca para onde a gente está indo. Pastor, para onde a gente está indo? Porque se eu tenho a visão da chegada, eu não tenho problema com o caminho, irmãos. O apóstolo Paulo disse o quê? A minha leve e momentânea tribulação produz. O problema do apóstolo Paulo era a tribulação? Qual que era o problema? Produção. Ele disse, se a minha tribulação produzir alguma coisa, está lindo. Ele disse que eterno peso de glória. Ele botou uma balança, colocou a glória, que é peso de um lado, pegou 30 anos de ministério e colocou do outro lado da balança. Pesou alguma coisa? Nada, uma pena. Ele falou, é leve. Mas não é porque era leve, era pesado. Mas quando ele colocou a glória do outro lado para comparar, ele disse, está leve. Sabe por que está pesado? Porque você está esquecendo a comparação do que está te esperando. É momentâneo porque ele pegou 30 anos e colocou na eternidade. A eternidade para 30 anos não é nada, irmão. Só que ele disse uma coisa, o meu problema não é passar pela tribulação, é saber se ela produziu alguma coisa. Todo mundo aqui passa por luta, irmão.
O problema é você terminar um ano de luta e continuar na empáfia do mesmo jeito. Continuar um ano de luta e não saber que Deus está te quebrantando para te posicionar para um outro nível. Agora, se a tribulação, irmão, azeitona, produz azeite, só que passa por uma tribulação, 4 prensas, meu irmão. Quando você for a Israel, pede para te levar lá para te mostrar. Para sair aquele azeite, todo mundo quer o azeite, mas ninguém quer a prensa. A uva é pisada, o trigo é colocado na eira. Sabe o que é passado em cima do trigo? Tribulon, pesquisa lá. É uma tábua com pregos, por isso tribulação. É o tribulon que vai rasgando a palha, separando. E às vezes a gente não quer, irmão, você está aqui porque Deus passou já tribulon, já foi pisado igual uva. Só que a uva vai apodrecer. Mas quando se passa, é pisada, o vinho pode durar 10, 20 anos mais. Sabe por quê? Porque se ela ficasse do jeito que ela estava, durava alguns dias só. Mas depois de pisado, ela pode fermentar e demorar 10, 20, 30 anos e não perder o sabor. Não entenda que a sua tribulação não tem sentido. Paulo está dizendo, o meu problema é produção. A minha tribulação produz. Eu digo isso para você porque quem tem as estradas no coração, querido, caminha diferente. Como que Pedro, quem mesmo? Pedro está preso. Gente, você já pregou isso? Como é que o cara dorme sabendo que vai morrer amanhã? O colega dele tinha morrido ontem. Herodes estava todo feliz porque deu o maior ibope matar o outro lá. Tiago, né? Matou Tiago, eu vou matar Pedro amanhã. O anjo teve que cutucar ele, irmão. Estava dormindo. Mas por quê? Porque ele teve um rema de Jesus lá atrás. Pedro, tu é novo agora. Mas quando você for velho, ele deve ter pensado, eu estou novo ainda. Jesus me viu velho. O céu que se vire para cuidar de mim hoje. Porque quando você tem uma revelação de Deus com você, você não tem medo do que vai acontecer. Porque está claro para você que as tribulações estão vindo, mas você não vai ficar sem dormir à noite por causa de alguma palavra que recebeu. Gente, Estevão sendo apedrejado, o rosto dele é de alguém que está vendo a glória. Pedrada todo mundo leva, irmão. Sabe aquela história do paralítico que quer ser curado? Resposta de pergunta direta, resposta direta. Não, problema na alma. Não tem ninguém que me leve. Não tem pastor que me visitou no Covid. Eu estava lá sozinho, ninguém olhou minha necessidade. Irmão, quando Jesus perguntar uma coisa direta para você, não conta história, não. Fala direto. Aliás, porque se você contar a tua história, eu conto a minha, irmão. O irmão do teu lado tem uma história também, do outro lado tem uma história. Essa carinha linda que ele está aí, não significa que ele não passou luta, não. É porque ele já passou essa fase da vida. Ele já decidiu que ele quer ser curado. Você quer ser curado, amém, gente? Eu quero ser, quero ser curado. Não, é porque não estão olhando para mim, tem isso. Então, a resposta é direta. Estevão está sendo apedrejado. Todo mundo aqui é apedrejado. Só que você percebe que ele não está sentindo a dor da pedrada, porque ele está vendo a glória. Irmão, quando você começar a sentir a dor, porque te tirou o foco, meu irmão. Porque pedrada é todo dia. O fato de você sentir é porque você talvez perdeu o foco de onde você está indo. Irmão, oh meu Deus. Deus tem uma estrada dentro de você. Você já viajou com um lugar muito bonito com a pessoa errada? Tomara que a pessoa não esteja do teu lado aí, né? Você sabia que o problema não tem nada a ver com o lugar? O problema tem a ver com pessoas. Porque você foi para um lugar maravilhoso e voltou, alguém falou, como é que foi? Foi para Israel, nunca mais eu volto lá. Irmão, que você não foi comigo. Fiz uma propaganda agora, né? Sabe o que acontece, querido? Se você vai para Paris, não sei para onde, você foi para um lugar lindo, mas a companhia era ruim. Agora você já foi para a roça, lugar desprovido de beleza. É lá dos seus avós, casinha meio simples, colchão ruim, mas tu levou 5 amigos. Irmão, tu ficou 3 dias lá dizendo, foi demais. Porque o problema nunca foi o lugar, querido, é com quem você está. Você sabe que a gente tem que ter essa convicção. Ministério não é fácil para ninguém, irmão. A questão é, lembra Moisés que eu falei rapidinho lá? Eu estou sabendo se Deus, para onde ele está indo. Se estou indo no caminho certo, o resto está lindo. Está bom a tribulação também. Você sabe que conceito de céu, conceito de inferno? Quando eu estudava teologia, estudo ainda, mas lá era a sala de aula, né? Eu lembro de um professor e disse, céu é a presença de Deus, inferno. Eu falei, é a presença do diabo. Ele, não, é a ausência. Está cheio de teólogo aí, né? E é verdade, mas eu não sabia. Eu sabia que inferno é porque o diabo está lá. Não, o inferno é porque Deus não está lá. Onde Deus não está, é inferno.
Só que, não sei qual a sua teologia, mas está claro em Colossenses que ele foi lá e expôs o diabo publicamente, que ele quebrou o escrito de dívida que era contra nós. E em Pedro, que ele desceu, e querigma, não foi logos, não foi rema, foi querigma. Querigma é proclamação. Ele foi proclamar para os demônios que estavam lá que ele venceu. Ele desceu no Hades. Não é no inferno, não tem problema, é Sheol, Hades, lugar dos mortos, mas ele desceu lá, meu irmão. Quando Jesus ficou 3 dias no inferno, o inferno virou céu. Mas por quê? Mas se a presença de Deus define o céu e a ausência o inferno, por 3 dias até o inferno virou céu. Eu sei que você está olhando essa cara de herege, mas eu vou continuar falando. Entenda uma coisa, querido, não tem lugar difícil. A presença estando ali, qualquer ambiente é transformado. Eu só preciso da presença. Ei, se é para dar salva de palmas, é para Jesus. Há alguma coisa que Deus lhe entregou, que dá a você a capacidade de mudar ambientes. Tem gente que faz deserto não parecer deserto. Vai, fica de pé para você ter a sensação que eu estou terminando já, mas eu vou terminar com esse entendimento. Posso? Eu estou dentro do meu tempo aqui. Tem gente que tem uma capacidade de fazer deserto não parecer deserto. Já percebeu? Minha mãe e meu pai. Se você conhecesse meu pai faleceu tem 2 anos. Minha mãe está viva, 80 anos. Talvez a sua mãe também. Eu fui descobrir que eu era pobre, eu tinha já 15 anos. Sério? Meu pai veio da roça. Os dois não escreviam nem liam, eram alfabetos. Lá de Maçambará. É uma roça na cidade de Vassouras, para quem conhece um pouco lá para aquele lado lá. Ele veio, fez o último plantio dele lá. Ele falou que pegou o dinheiro, veio. Aí ele arrumou um emprego no caminhão do lixo, né? Que era, a gente chamava de lixeiro. Mudou o nome agora. Gari também lá. Meu pai era Gari. Então, por muitos anos, eu nasci nessa casa que meu pai tem, até agora minha mãe, não está morando lá mais, né, ele faleceu, mas lá era um barraco, primeira casa da rua. Já na minha adolescência, eu tive brinquedos. Eu não sabia que eu era pobre, porque eu tinha velocípede, eu tinha bicicleta. Depois que eu fui saber que veio do lixo. Na próxima eu vou saber. Isso aqui é esquema, né? Já acabou. Lá a gente põe um pianinho, gente. Melhor aí. Então, assim é melhor. Quando a gente ouve o pianinho, a gente sabe que está na hora de parar. Agora, cortar o microfone do pregador, irmão, não faz isso não. Estou terminando. Eu descobri que eu era pobre, eu tinha 15 anos. Por quê? Porque na minha rua, tudo que acontecia lá, eu tinha bola, eu tinha as coisas, tinha meu short. Eu lembro que eu usava a camisa azul, de repente ela estava rosa, de repente ela estava... Depois eu fui entender. Minha mãe tingia as roupas. Eu comia coisas gostosas à tarde, bolinho de chuva. Ela fazia angu com café. Não sei como é que é a cultura, uma cultura lá. E eu gostava tanto que eu achava que era opção e não falta de opção. E o dia que eu descobri que eu era pobre, veio um rapaz, uma família morar na nossa rua de baixo, onde eu jogava bola. Todos os colegas eram tudo igual a gente. E minha casa nunca faltou comida. Meu pai, minha mãe tinham uma capacidade para fazer deserto não parecer deserto. E é interessante que veio morar um rapaz, olha o nome dele, Artuzinho. Mesma idade que eu. A gente está jogando bola, está lá, até aí tudo bem, moleque é moleque, está todo mundo junto. E tinha uma casa diferente que foi construída por um empresário, mas para mim não faz diferença. E era a casa do pai do Artuzinho, o seu Arthur. O Artuzinho acabou um dia e falou, vão comigo na minha casa. Para quê? Quando eu cheguei na garagem, tinha uma senhora com um uniforme branquinho, com uma bandeja, um suco de laranja. E ela falou, é para você. Eu falei, para quem? Era para mim. Eu bebi aquilo, falei, que coisa boa. Mas na minha casa tinha suco de laranja também, mas a apresentação era diferente. Quando ele mostrou o quarto dele, que tinha banheiro no quarto, eu falei, como é que é isso? Porque nem em minha casa e nem dos meus amigos, a gente tinha um banheiro para a casa inteira. Aí ele, não, isso aqui é meu quarto. Não, mas isso aqui não é meu quarto ainda, isso aqui é meu quarto de dormir. Eu queria te levar no meu quarto de brinquedo. Quando eu entrei, tinha um Autorama, naquela época. Você saca o que é isso ou não? Aquela, o Artuzinho, sem vergonha, mas hoje é minha ovelha.
Eu arranco ele. Aí tá lá, aquela pista enorme lá atrás. Aí ele me deu um controle. Na hora que eu apertei, o carrinho andou, eu falei, eu sou pobre. Não, eu falei, eu sou pobre. Foi a primeira vez que eu tive contato com a minha pobreza. Porque até aquele momento, irmão, de verdade, eu nunca imaginei que a minha casa... Aí eu cheguei em casa, falei, mãe, quero fazer uma pergunta para a senhora. Meu pai era bombeiro, motorista de táxi, já era bombeiro nessa época. Saía do bombeiro, trabalhava no táxi. Meu pai trabalhava muito, né? Porque o sonho dele era formar os 3 filhos. E meu irmão engenheiro, minha irmã, ela é doutora em metalurgia. Eu que não deu muito certo, não sou pastor, mas tá bom. Aí eu cheguei e falei para minha mãe, mãe, a gente é pobre? Ela falou, senta aí, meu filho. Acho que foi a primeira vez que ela teve que explicar para mim o que era a pobreza. Só que a minha casa, eu te falo, a gente tinha coisas tão boas, para o meu ponto de vista, que eu nunca imaginei que era pobre. Eu lembro que eu sempre gostei de coisas assim, Tava a estrada, já estava aqui dentro, né? Tinha o tênis top, tinha o quichute e o conga. Não sei porque é aqui no sul, mas lá era mais ou menos isso. Aí apareceu o tal do Rainha, mas apareceu o Adidas. Eu falei, uau, aquelas 3 listrinhas. E eu falava, minha mãe ela dava um jeito, né? E eu falei, mãe, eu queria um tênis e tal, eu queria dar um trabalho, né? E mãe e pai faz qualquer coisa. Minha mãe chega da feira com a caixa. A filha, eu achei. Quando eu abri, tinha 2 listas. Escrito Abidas. Mas eu olhei para ela tão feliz, falei, mãe, obrigado, mas era Abidas. Acho que eu tenho trauma até hoje, eu compro um monte de tênis, eu boto no pé um monte agora, né? Eu não quero ser curado por ninguém não, deixa eu comprar. Esse trauma eu vou carregar. O que eu quero dizer para você? Ela tinha um dom, gente. Você também tem. As suas ovelhas não precisam passar por tudo, porque você tem uma capacidade de levá-la a um nível de ambiente onde a glória de Deus está sobre a vida dela, mesmo no luto, mesmo no câncer, mesmo no pior momento da vida dela. A sua presença ali, você sabe o que eu estou falando? É capaz de transformar deserto em lugares maravilhosos. Mas você precisa assumir. Não queira fazer certo. Vamos crer o que a Bíblia diz e vamos fazer. A gente precisa assumir que Deus olhou para nós na escuridão e falou, Raiá, vem para fora, porque tem um teu escuro aí eu coloquei, eu não vou colocar nada novo, já está aí dentro. Paulo falou para Timóteo, Timóteo aviva. O que ele está dizendo? Já está aí, Timóteo. Eu não estou colocando nada, já está dentro de você. Eu quero só que você, aviva o que está dentro de você. Irmão, se a minha chegada aqui fizer algum sentido para você, eu peço a Deus hoje, respeitando, com todo respeito ao teu ministério, aos anos que você tem, talvez até mais do que 35 anos que eu tenho de ministério, com todo respeito, eu peço a Deus que eu possa orar hoje por você, e que esse raiar de Deus venha fluir, e que Deus te dê estratégias que você nunca viveu. Irmãos, Deus pode me usar, você pode ir lá na minha igreja, você pode ir aqui, você pode vir no alcance. Eu faço isso inclusive. O pastor está indo daqui uns dias, ele falou, eu tenho para os Estados Unidos prospectar. Eu faço isso. Fantástico, mas acredite, tem uma chave dentro de você que você não vai achar em lugar nenhum. Ei, tem uma chave dentro de você, tem uma obra pronta dentro de você, que ela vai manifestar. E se o seu ministério já tem sido tremendo, eu não tenho dúvida disso, você vai se assustar com o que Deus vai fazer. Não tenha medo de ressignificar a tua fé. Se Deus vai mudar do fogo para a água, irmão, não fique resistindo não, porque Deus pode fazer isso, eu já vi fazendo. Inclusive, ministérios foram ressuscitados depois que alguns líderes entenderam que o tempo dele para aquele assunto acabou. Ei, mas não acabou teu ministério. Deus está te conduzindo para uma nova fase, talvez de sucessões, talvez de dar lugar para outros, para que você entre em níveis diferentes. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Então a minha oração é que enquanto a gente vai estar aqui nesse ambiente de adoração, você querendo vir, vem para frente, sabe? Mas vem, eu sei que pastor, às vezes nós somos meio impermeáveis, mas vamos esquecer disso, sabe? E falar com Deus, Senhor, o pastor não está dizendo que ele vai pegar o que está nele e trazer para mim, ele está dizendo que dentro de mim tem algo que vai sair. É isso, que já está aí, já está guardado, mas precisa de algo acontecer, meu irmão. O altar, querido,
nunca deixa devendo. O altar sempre devolve. Se você está no altar, você não sai do mesmo jeito. Você não é o mesmo homem. Você não está mais andando em círculo. Você está andando em espiral, meu irmão. Você pode estar na mesma igreja, mesma família, mesma esposa, e glória a Deus por isso, mas você não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa mexeu dentro de você, e precisa ser agora. Precisa ser hoje.